nossa gravação. Então, pessoal, muito bom dia a todos, tá? Aos que estão aqui presentes nessa aula online de revisão, aos que vão ver depois, ok? Então a gente vai fazer essa revisão baseada em dúvidas, baseada em revisões de aulas anteriores, tá ok? Então, inicialmente a gente vai dar uma revisada nessa aula das situações de jogo, das orientações, né, para o jogo individual, que é como se deve jogar ou praticar a modalidade ou ensinar a metodologia do handball, tá bom? Então, o que foi que a gente pôde ver aqui de orientações para o jogo individual dentro do handball? Temos a posição de base do goleiro, né? Que é a posição na qual o goleiro ele deve adotar para ter uma boa predisposição a ações futuras. Como assim, Kleber? Imagina que é como se fosse uma posição de expectativa para facilitar com que ele reaja rapidamente a algum contra-ataque ou algum arremesso, quando a bola vai em direção ao gol, tá bom? Então a situação específica é o lugar que deve colocar-se o goleiro para suas intervenções em função do desenvolvimento do jogo. E a gente sabe que uma função do goleiro no gol, né, é defender qualquer tipo de bola que vem em direção à sua baliza. Então, na posição de base, né, para bolas situadas em áreas centrais, que é aquela bola que vem no centro do gol, tá? Imagina que a trave no centro mesmo, no meio, a gente tem que ver como é que o goleiro deve se comportar nessa situação. Então, cabeça erguida, sempre com um bom campo visual, né? Braços para arremessos frontais em posição de cruz, à altura do peito, tá? Para arremesso das pontas, os braços ficam mais próximos à trave, à altura do ombro e o antebraço. E em posição vertical, com o outro braço estendido à altura do peito. Então, se for arremesso frontal ali no centro, ele vai ficar com os braços numa posição de cruz à altura do peito, tá bom? Se a bola vier aí justamente das pontas, que a gente tem a ponta direita e a ponta esquerda, o braço, bem como o goleiro, ele vai se aproximar mais de onde? Da trave, para poder cobrir mais essa amplitude. O tronco tem que estar ligeiramente inclinado à frente, porque, Kleber, é uma posição de expectativa para que ele consiga realizar uma ação mais rapidamente, tá? Da posição, quando ele está inclinado à frente, ele só parte para realizar a defesa. Se ele não tiver numa posição inclinada, ele vai ter que primeiro se inclinar para depois realizar essa ação. Então, por isso que ele já tem que estar ligeiramente inclinado à frente, tá? E essa inclinação aí para frente segue-se também das pernas, né, que devem estar flexionadas e dispostas de forma simétrica, ou seja, paralelas, uma do lado da outra. Posições de base para bolas situadas nas áreas de pontas, tá? Então, como é que o goleiro se comporta quando esse arremesso vem das pontas? Em resumo, da lateral, na lateral esquerda e direita. Cabeça, tronco e pernas adotam a mesma posição básica que a gente já discutiu anteriormente, tá bom? Os braços em posição de cruz na altura do peito, o tronco ligeiramente inclinado à frente e as pernas semiflexionadas paralelas. Os braços agora, uma diferenciação que a gente pode ver da posição anterior é que os braços vão se colocar mais próximos da trave, tá? À altura do ombro, com o braço na altura do ombro, e o antebraço em posição vertical, e o outro se colocará estendido em direção oposta à trave mais próxima. Então, tipo, ele fica nessa posição. Um braço fica mais com o antebraço mais verticalizado, o outro braço mais estendido em direção à trave, para poder cobrir uma maior área possível, tá? Em posição oposta à trave mais próxima. Situação: o goleiro deve colocar-se no ângulo formado pela bola e as traves do gol. Então isso aqui só tem como ele fazer essa leitura através de um estímulo visual. Ele olha o arremessador, tenta identificar de onde é que vai vir, ou tipo, em que situação vai vir o arremesso. É claro que são situações bastante rápidas, porque tem muito jogador que faz finta de arremesso, como a gente já discutiu em outras aulas, tá? Então, uma situação, o goleiro deve colocar-se no ângulo formado pela bola e as traves do gol, tá bom?
Quanto maior for o ângulo de arremesso, o goleiro deve adiantar-se para reduzi-lo, ou seja, ele vai mais para frente para reduzir o ângulo do arremesso. Se ele recuar, ficar mais próximo da linha da baliza, ou seja, que determina se é gol ou não, ele acaba aumentando o ângulo para o arremessador. Então ele adianta-se, ele vai mais para frente, tá? Então a distância para adiantar-se está determinada, pela comodidade do próprio goleiro e que não representa risco para um melhor tempo de reação. Então, à medida que o goleiro identifica de onde é que vai vir o arremesso, se o arremesso ele tem um grande ângulo, ou seja, o arremessador tem um ângulo de arremessar em qualquer local da trave, da baliza, o goleiro deve adiantar-se nessa posição que a gente já descreveu para poder diminuir esse ângulo, tá? E é claro, tem várias situações que podem acontecer. Às vezes o goleiro adianta-se, aí diminui o ângulo de arremesso, mas aí o arremessador pode fazer o que a gente chama de vaselina, que é fazer a cobertura. Então, se ele está adiantado, eu posso jogar, arremessar a bola por cima. E aí, é claro, se o goleiro não estiver esperto, ele não consegue recuar com velocidade para poder captar essa bola em cima, tá bom? Intervenções. É o gesto consciente em que o goleiro deve empregar para defender a bola, entendendo por defesa e ação que o goleiro realiza para evitar que a bola penetre em seu gol. Os componentes das intervenções são bloqueio, que é uma defesa e controle simultâneo, amortização, que é a defesa e controle sucessivo de quem? Da bola, tá bom? Desvio, interceptação da trajetória do arremesso, porém sem defesa e sem controle. Rebater, trocar do sentido da trajetória da bola, porém sem defesa e sem controle. São situações de intervenção, são componentes, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas disposições para defesa dos arremessos. Quando um arremesso... Deixa eu só ver se tem alguém que está tendo algum problema para entrar. Não, deu certo, né? Quando um arremessador faz um arremesso que a gente chama de meia altura, tá bom? Até a altura do tórax, ali do quadril, a posição que o goleiro vai fazer, a defesa, geralmente ele utiliza o segmento do lado do arremesso. Então, se o arremesso vem pela esquerda, como é meia altura, eu não preciso me esforçar tanto. A bola vai vir da direção do meu peitoral para baixo, até a linha da cintura. Eu utilizo tanto o meu braço esquerdo como a minha perna esquerda, como se estivesse juntando os dois, fechando o ângulo de passagem daquela bola, tá? Então isso aqui é uma disposição, uma ação que o goleiro pode realizar quando vier um arremesso a meia altura. Tá, Kleber, e se for um arremesso alto? Da mesma forma, ele utiliza o mesmo segmento. Pessoal, a tela ficou preta para vocês também? Não, para nós tá de boa. Deu foi medo que o computador ficou com a tela toda preta, tá? Então, os arremessos altos, como é que é a disposição do goleiro? Ele levanta também a perna do mesmo lado, porém agora o seu joelho só vai ali até a altura do umbigo, tá bom? E o braço ele ergue para poder fechar essa angulação, tá bom? Isso aí é o posicionamento do goleiro para arremessos que vêm alto, né? Ou seja, da altura do meu ombro para cima. Se for um arremesso baixo, é o mesmo posicionamento, eu vou usar o segmento. Se a bola for arremessada do lado direito, eu vou usar minha perna direita e esquerda. Se a bola for arremessada do lado esquerdo, eu vou usar a minha perna esquerda e meu braço esquerdo, tá bom? Fechando o ângulo, ou seja, é como se eu estivesse juntando a minha perna e meu braço ao mesmo tempo, tá? Então, e aí é claro essas... Oi? Só pode só voltar aí, porque tem uma imagem que ele tá defendendo com apenas uma mão. Isso, é o arremesso a meia altura, que pode ser feito com uma mão ou pode ser feito com a mão
e o pé. Quem vai determinar isso é o goleiro, tá? Tipo, o cara tem um arremesso bastante potente, se ele colocar às vezes só a mão, a bola pode bater com muita força e passar. Aí às vezes ele usa o pé também para poder bloquear, tá? É situação de jogo. Deu para entender? Pode ser usado também só uma mão, que é o mesmo caso do arremesso alto. Não tem como você jogar a sua perna lá na mesma altura que o canto superior da trave, né? Então a perna ergue para fechar a angulação, mas o braço é quem vai catar lá no ângulo, né? No ângulo superior direito ou no ângulo superior esquerdo dessa bola. Tudo bem? Se for um arremesso baixo, né, no canto inferior da baliza, eu vou catar essa bola geralmente com a perna e com o braço, ou somente com a perna ou somente com o braço. Cabe muito da ação do goleiro, tá bom? Pode ser feito dessas três formas. Se for arremesso de ponta, o goleiro já se comporta de uma forma diferente, tá? Nós temos aqui a situação 1, nós temos a situação 2. Para o arremesso de ponta, imagina que está vindo um arremesso de ponta do lado direito. O goleiro ele encosta na trave, fechando o ângulo, tá bom? Então quem arremessa do lado direito vai tentar arremessar por fora, porque se eu for arremessar no canto da trave, o goleiro já está fechando esse ângulo. E aí o goleiro pode usar somente o braço esquerdo, porque a bola vai vir lá do outro lado, né? Ou então pode usar o braço e a perna para poder fazer essa defesa de ponta. Tá bom? É como se ele tivesse colado na trave e aí ele sai para a esquerda. Da mesma forma, se ele estivesse na outra trave, ele sai para a direita. Para poder fazer essa defesa catando ou com uma mão ou com a mão e o pé. Vai depender muito da altura do arremesso. Algumas orientações para o jogo individual. Tipo, prioridades de um jogador com a bola no ataque. O que é que o jogador deve fazer? Um jogador deve fazer quando estiver com a bola. Se pode arremessar, ele deve arremessar, tá? Se ele pode arremessar, ele tem que arremessar. Se ele não pode arremessar, ele passa. Só que quando ele vai passar, ele tem que pensar assim: eu vou passar a bola. A quem eu vou passar essa bola? Ao companheiro que estiver melhor situado. Como é que eu determino quem é o companheiro que está melhor situado? Tá bom? O que está livre do oponente. Se há dois sem oponente, né? O que está mais perto do gol adversário. Então, se eu tenho uma situação anterior, eu vou passar a bola. Eu tenho que determinar para quem eu vou passar essa bola. Eu vou passar para o meu oponente, para o meu colega que está livre. Mas se eu tenho dois colegas, dois atletas que estão livres, para quem é que eu passo? Para quem está mais perto do gol adversário, porque é a maior chance de arremesso e gol, tá? Se há dois companheiros na mesma situação, que situação, Kleber? Que estão livres e perto do gol. A quem é que eu passo a bola? Ao que tem maior ângulo de arremesso, tá bom? E se eu não puder passar? Driblar a bola, protegendo-a. Se não pode driblar, eu vou proteger a bola provocando uma falta do adversário. Então isso daqui, tudo que a gente discutiu em situações de jogo individual, né, são as prioridades que um jogador com bola, né, que está no momento ofensivo, no ataque, deve realizar para que ele tenha sucesso durante esse momento, tá bom? E quais são as prioridades de um jogador agora numa situação contrária, o jogador que está na defesa? Um defensor deve, né? Ele deve tratar de tirar a bola do adversário regularmente, o que é regularmente? Sem causar falta. Se ele não puder fazer isso, ele tem que evitar uma ação ofensiva do atacante, que é ele fazer uma penetração na barreira e consequentemente uma ação, tá bom? Se ele também não pode fazer isso, o que é que ele faz? Ele tem que dificultar a ação ofensiva do oponente, reduzindo sua efetividade o máximo possível. Como assim, Kleber? Movimentação, posse de bola, tentativa de arremesso, tentativa de passe, tentativa de penetração.
E se eu não conseguir fazer isso, né? Aí, em último caso, seria uma falta leve, desde que você não faça uma falta perigosa, senão você vai levar os 2 minutos ou até mesmo uma desqualificação direta, tá bom? Quais são as orientações para o jogo coletivo? Então, as ações defensivas, desculpa. Mestre, Oi. nesse caso, por exemplo, uma situação, né, que a gente até vivenciou, por exemplo, quando o jogador ele tá ali de frente a frente com o defensor, né, e só tem o defensor e o goleiro lá. O defensor segura a mão, né, do adversário que vai arremessar para ele não efetivar o arremesso. Nesse caso aí se caracteriza como uma falta leve, é isso? Isso. Porque eu vou travar o jogador, vou travar, ele não vai conseguir avançar, o juiz vai perceber que não vai ter jogo e o jogador que estava com a posse de bola ele está travado, ele dá a falta. Beleza, falta normal, tá bom? O cara vai cobrar daquela linha dos 9, dos 9, ó, do 9 metros, tá bom? E o jogo continua normalmente. E esse jogador cometeu a falta, ele não leva nenhuma sanção, nem 2 minutos, nem advertência verbal, nem desqualificação, nem cartão, nem nada, porque é uma falta leve. Agora, se fosse o contrário, tá só eu, o goleiro, tá atrás de mim, e tem um jogador que vai fazer um ataque. Quando ele vai arremessar, eu pego o braço dele, jogo ele no chão. Aí não, aí já é uma situação que automaticamente o árbitro já pode dar 2 minutos para ele. Beleza? Deu para entender? Beleza, deu. Pronto. Então, Mas nesse caso, é só outra dúvida. No caso aí nessa falta leve do arremesso dos 9 metros, tem barreira ou é tiro livre? não, barreira, né? tem barreira, porque o jogo recomeça, tá? É tipo assim, todos os jogadores retornam e aí o árbitro vai autorizar de novo a batida, tá bom? É claro que numa situação dessa, lembre-se que a gente já comentou em aulas anteriores. Qualquer falta no handball, o cara pode cobrar direto. Ele tá lá na linha dos 9. O árbitro apitou, em vez de ele passar a bola pro colega, ele pode atirar na baliza, em direção à baliza. Agora ele só vai fazer isso se o quê? Se não tiver nenhum defensor na frente dele, se tiver um ângulo de arremesso muito bom. E outra, se esse cara tiver muita potência de arremesso, porque você arremessar uma bola da linha dos 9 para passar da barreira e o goleiro não conseguir captar, tem que ter um arremesso muito bom, tá? Mais alguma dúvida? Não, de boa. Pronto. Então, ações defensivas, né? As ações defensivas ou a defesa inicia quando se perde a posse de bola. Isso aqui a gente já vem discutindo, acho que do primeiro dia de aula, né? Quando é que eu estou em ataque? Quando eu estou em posse de bola. Quando é que eu estou em posição de defesa? Quando eu perco a posse de bola em qualquer local, tá bom? E o ataque é quando se recupera a posse de bola, tá? Isto que foi dito parece fácil, porém se torna difícil na hora de conscientizar as crianças, tá? E aí aqui é pensando numa formação de base, que esta é a realidade básica do jogo. E é mesmo, é uma realidade básica do jogo de handball. Estou em posse de bola, estou atacando. Perdi a posse de bola, estou em defesa. Dessa forma, as primeiras etapas, né, taticamente falando, devem tratar de orientar as crianças por meio do jogo, em que a posse de bola representa avançar para o gol do adversário e que perder a bola representa defender o próprio gol. É aquela situação dos jogos de aprendizagem. Quando a criança estiver em posse de bola, ela pode avançar em direção ao gol adversário. Quando ela perder essa posse de bola, ela deve agora voltar para proteger o seu gol. Tá bom? Esse é um conceito básico de defesa e ataque, ou ataque e defesa. Então, as ideias básicas do jogo devem ser, inicialmente, divertir-se jogando, tá bom? Ataques orientados para frente, que é o gol adversário. Passes sempre para frente, tá bom? Evitar agrupamentos em volta da bola, que é o chamado, como é que eu digo, formigueiro, onde a bola tem um bocado de gente junta. Não. Essa daí não é uma boa ação defensiva. Então, às vezes no início, quando a gente está ensinando handball, e digo de passagem por experiência própria, os alunos sentem muita dificuldade nessa parte aí, de identificar que a bola
ela caracteriza o momento de ataque, então se eu perdi a posse de bola, eu tenho que retornar para minha posição inicial na defesa. E não ir atrás dessa bola, o que acontece muito com o futsal, né? No futsal tem muito disso. Defesa é com o objetivo de recuperar a bola, tá bom? Além da defesa e de recuperar essa bola, ele deve proteger o seu próprio gol. É um dos objetivos principais, tá bom? Isso é umas ideias básicas, é o primeiro ponto para ensinar o jogo de handball, seja numa situação escolar, ou seja numa situação de treinamento, escolinha de treinamento. Segue a mesma linha, que vai diferenciar lá na frente, tá bom? Em uma segunda fase, o que é que eu posso ensinar? Se eu já tenho todos esses aspectos e os meus alunos dominam esses aspectos anteriores que a gente discutiu, agora eu posso avançar mais, progredir, né? Então, em uma segunda fase, eu posso ensinar eles a atacar de forma organizada, né? Com sistemas básicos, por 6-0 que a gente viu, tá bom? O companheiro para jogar de apoio, tá bom? Então, companheiros para jogar de apoio, que agora ele vai entender que eu tenho que fazer uma defesa, mas se o meu parceiro, o meu companheiro tiver, de certa forma, der uma brecha no momento da defesa, eu tenho que chegar como apoio junto a ele, tá bom? Buscar espaços livres para penetrar e dessa forma receber a bola, tá bom? É um desmarque. Início do contra-ataque. Responsabilidade defensiva, tá? Todos devem defender. Início do jogo com objetivos, tá? Então é uma segunda fase. Agora no início do jogo eu vou ter objetivos mais determinados. E aqui a gente finaliza essas ideias de orientação para o jogo, tanto no processo do ataque como da defesa. Pode falar, Nonato. Cleber, tu poderia falar um pouco sobre esse início do contra-ataque? Posso sim. Deem só 2 minutinhos que eu vou só aqui no banheiro, tá bom? Bebi bastante água, eu retorno já, ok? Tá certo, sem problemas.
Pronto, pessoal, retornei. Nonato, repete de novo tua pergunta. Nonato? Era para falar um pouco sobre esse início do contra-ataque. Tá, em que sentido, mais ou menos? É assim, como ocorre, entendeu? O início aí. Tal. O início do contra-ataque, né? Nada mais é, às vezes a gente tá falando tanto sobre isso e esquece que, primeiro, o início do contra-ataque, quando é que eu realizo um contra-ataque? Primeiro eu estava numa posição defensiva, né? Que já é uma segunda fase de ensino-aprendizagem aí do handball. Se todos os meus atletas ou meus alunos estão numa posição de defesa, quer dizer que eles não estão em posse de bola, tá? E a equipe adversária é quem está em posse de bola atacando. A partir do momento que essa equipe que está atacando, que está em posse de bola, ela perde a posse de bola, tá? Minha equipe vai entrar num processo de ataque ou contra-ataque, tá bom? Por quê? Porque seria um contra-ataque, porque a equipe adversária está atacando e agora quando eu recuperei a posse de bola eu vou contra-atacar ela. Então, numa segunda fase de ensino, eu tenho que ensinar meus alunos a entrarem nesse estado de contra-ataque de forma organizada. Então, pegou em posse de bola, e aí a equipe adversária é quem estava atacando e eu consegui recuperar, eu vou realizar esse contra-ataque de forma organizada, tá bom? Então seria, peguei posse de bola, vou em direção agora da baliza adversária. Isso pode acontecer durante um jogo, tá bom? Porque a gente está falando de esporte, de situações que são algumas até previsíveis, mas na sua grande maioria imprevisíveis dessas situações, tá bom? Então, eu posso realizar um contra-ataque de forma individual, como? Lembra naquela posição que eu coloco, naquele sistema que eu coloco 5-1, que é com um avançado, tá bom? Esse meu que está avançado, pode ser que quando a equipe adversária estiver trocando passe, esse meu atleta que está avançado, mais à frente ali na linha dos 6, entre os 6 e os 9 metros, né? Ele não está totalmente na barreira, mas também não está totalmente na linha dos 9. Quando a equipe adversária estiver trocando passes entre ela, para poder mexer a barreira, se eu conseguir recuperar essa posse de bola, eu já entro automaticamente numa posição de contra-ataque. E aí, como eu sei que meus colegas estavam mais atrás e todo o restante da quadra está livre e eu sou um atleta rápido, eu posso avançar, driblando a bola e fazer um arremesso em direção à baliza. Isso seria uma das situações. Outra seria o atleta recuperar a posse de bola e esperar que os adversários vão lá para a defesa e os meus atletas comecem agora, em vez de estar na defesa, a avançar, tá bom? Então, a situação de contra-ataque ela pode acontecer de várias formas, mas o principal é na recuperação da bola. Aí depois a equipe se organiza para tentar atacar. Pode perguntar. E a gente pode perceber também que, assim, tem uma pequena vantagem, né, nesse contra-ataque. Por exemplo, vamos supor que lá o cara tá 1 contra 1, individual lá, no contra-ataque. Se esse cara driblar o outro adversário, se esse adversário faz uma falta, ele pode ser até expulso, né? Porque só tava ele contra aquele outro cara. Vai depender muito, primeiro, da intensidade da falta, do momento do jogo, se o cara tava com a chance clara de gol, né? Porque tava no 1-1 e ele conseguiu superar o adversário dele e o cara vai lá e puxa a camisa, puxa braço. Aí sim, esse cara já pode receber automaticamente, como a gente já falou, os 2 minutos, tá bom? Mais alguma dúvida nesse assunto? Não? Acho que não. Pronto, pessoal, esse aí é o conteúdo relacionado àquela parte de instruções básicas, né? Qual outro conteúdo que vocês queriam revisar? Que tiveram alguma dúvida, que não entenderam direito? Referente a V2, né? Eu acho que, assim, também a questão da parte dos sistemas, né? Sistema? Pronto.
Deixa eu só botar aqui para ver uma coisa. Tá falando sistema defensivo ou tipos de sistema de defesa do handball. São duas aulas diferentes. Acho que interessante é os tipos. Tipos, né? Pronto. Só um minuto aqui enquanto eu mobilizo essa aula. Aí a gente já começa. Pronto, ok. Já situei aqui a nossa aula falando sobre os tipos de sistemas, tá? À medida que forem surgindo dúvidas, vocês vão falando. Então, os tipos de sistemas, eles compõem, primeiro, o que a gente já falou sobre uma tática defensiva, tá? Que é da equipe. Quais são os tipos de defesa? Vimos que existe a defesa individual, onde cada defensor tem um adversário específico, que ele pode marcar ou na meia quadra ou na quadra inteira, tá bom? Também existem as situações especiais, né, que é quando o adversário está em inferioridade numérica, tá bom? Que a equipe está reduzida por alguma situação, ou também, além disso, a equipe ela pode ser ou pode estar mal preparada, tanto fisicamente como tecnicamente. No final do jogo, quando ela está inferiorizada no placar e eu modifico o sistema, tá bom? Então são situações especiais que vão de encontro aos tipos de sistema, tá bom? Tipo de defesa, a gente já viu que existe a defesa quadra toda, meia quadra ou um terço da quadra, tá bom? Então, o primeiro tipo de defesa é a defesa individual, né? Nós temos aí algumas vantagens que poderá recuperar a bola o mais rápido, né, do que na marcação por zona. Pode ser empregado diante de qualquer sistema, tá? A defesa individual pode ser empregada em cima de qualquer tipo de sistema de ataque. Quebra jogadas combinadas, dificulta passes e arremessos. E as desvantagens de utilizar ou usar a defesa individual. Há um enorme desgaste físico por parte do atleta que executa, favorece a realização de bloqueios ofensivos, tá? Que é a recuperação ou a penetração da bola, dificulta a cobertura de outro defensor. Então, na defesa individual, eu não tenho, às vezes, o meu defensor, o meu apoio perto, tá bom? Então, se o cara passar por mim, automaticamente minha equipe já se encontra prejudicada. Dificulta a saída para os contra-ataques. E aí nós temos a classificação com relação aos tipos de defesa. Já vimos que há a defesa individual quadra inteira, que aí os marcadores podem estar fazendo aí a sua marcação, tá? Sendo até um pouco redundante, em qualquer local da quadra, é claro, com exceção da área dos goleiros. Aqui ninguém pode fazer marcação e muito menos estar adentrando essa área em posse de bola. Nós temos a defesa individual na metade da quadra. Pega-se essa defesa, ou seja, às vezes está todo mundo organizado na barreira e os meus atletas só vão sair para a marcação individual quando a equipe adversária passar do meio da quadra em direção à minha baliza. Temos também a defesa por zona, né, que cada defensor é responsável por uma faixa de área nos 6 ou nos 9 metros. Mestre, Oi. não tem nenhuma imagem que demonstra a marcação num terço da quadra, não? Um terço da quadra? Não, eu não coloquei, mas aqui eu posso exemplificar para vocês. Seria eu pegar somente essa passagem, tá? Ó. Nós temos aqui 3 partes. 1, 2,
3. Deixa eu apagar essa outra marcação para não confundir. 1/3 da quadra quer dizer que se tiver qualquer adversário meu aqui, próximo da área do goleiro, ou até mesmo na linha dos 9, eu não vou marcar, eu não vou fazer marcação nele. Nesse setor eu não vou marcar. Eu só marco cerca de 2 ou 3 metros aí à frente da meia quadra, tá bom? Se o cara assumir uma posição mais defensiva, já perto da linha dos 9 metros, eu não vou. Meu adversário, meu marcador, meu atleta, meu jogador não vai até lá fazer essa marcação individual. Deu para entender agora? É só uma situação um pouco mais avançada da meia quadra, tá bom? Se avançar mais... no caso seria na área de... Como é que eu posso te dizer? No ataque, é isso? Ou melhor, na defesa do adversário. Isso, sempre na defesa do adversário. Porque se minha equipe, às vezes, ela arremessa a bola lá em direção à baliza, o goleiro espalma essa bola e ela sai pela linha de fundo, dá tempo toda a equipe, tanto que está atacando como está defendendo, se organizar. Porque eu disse, é um esporte bastante rápido e dinâmico. E aí, se eu quero deixar alguns atletas fazendo uma marcação um pouco mais avançada, individual, além da meia quadra, que é o que? Seria essa equipe que está desse lado aqui, ela está avançando. Entrou um risco grande demais. Seria essa equipe que está aqui, ela vai estar avançando, enquanto a minha vai estar tentando barrar esse avanço deles aqui, um pouco mais avançado da minha quadra, tá bom? Parece-se muito com a marcação quadra inteira, porém eu tenho um limite, tá? Eu não avanço mais do que 2, 3 metros à frente da linha do meio da quadra, não, tá? Só para impedir a progressão de bola. Depois eu retorno para minha defesa. Dúvidas? Deu para entender? Nesse caso, é porque a disposição está na defesa meia quadra. Mas, assim, como a gente diferenciaria de uma defesa em quadra inteira? Como é que poderia diferenciar? Pronto. Tem um atleta na linha dos 9, que ele recebeu a bola do goleiro. Nenhum atleta meu vai marcar ele lá. Entendeu? Se ele chegar a se aproximar do meio da quadra, mas ainda falta 3 ou 4 metros do meio da quadra, aí eu marco ele, tá bom? Se ele ainda estiver lá na linha dos 9 metros ou bem próximo da área do goleiro, esquece, eu não vou fazer essa marcação porque ela não é quadra inteira. Deu para entender? Sim, o que define lá seria basicamente a marca dos 9. Isso. Para você entender de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais engessada, seria o atleta que ainda está lá na linha dos 9. Aí eu não boto ninguém marcando ele. Mas quando ele está chegando aí cerca de 2 metros do meio da quadra, eu já tenho um marcador que vai em cima dele. Tá bom? Ficou mais compreensível assim? Sim, ficou. Pronto. Tá, Kleber. Então nós vimos aí que existe a quadra inteira, meia quadra ou 1/3 da quadra, tá? E também tem a defesa por zona, onde cada defensor ele vai ter uma faixa de metragem, né, na área dos 6 metros ou dos 9 metros que ele vai defender. Passou dali, é local de outro atleta defender, tá bom? Então, preferencialmente, quem é que ocupa essa defesa por zona, tá? Seriam os atletas mais altos, né, nas posições principalmente centrais da quadra, centrais ali na posição de armador, meia central, tá bom? Características dessa defesa por zona. Ela é considerada um sistema básico de defesa, tá bom? Então aí as crianças que estão iniciando, e lembrando daquela nossa aula anterior que a gente acabou de revisar, já passou aquele primeiro passo, já passou o segundo, vai trabalhar agora os sistemas. Vou pegar como exemplo aqui o sistema 6.0. Eu posso começar fazendo um sistema básico de defesa por zona, tá bom? Porque é mais fácil você instruir o aluno a dizer, você só vai até ali, dali você retorna. A partir dali é outro atleta.
Para esse local aqui especificamente eu vou colocar teu colega, que ele é mais alto, tá bom? Então é considerado sistema básico de defesa. As posições são fixas, então pouco ele vai se movimentar. Quanto mais complexo o sistema, mais o atleta se movimenta ou mais o aluno terá que se movimentar. Quanto mais simples, menos ele vai ter que se movimentar. Não é tão exaustivo como no individual. Isso aqui a gente já falou bastante, né? No sistema individual, quadra inteira tem seus prós e também tem seus contras. Um deles seria o desgaste físico muito grande de quem está fazendo a defesa individual. Dá sentido de responsabilidade coletiva, né? Então por isso que é legal ensinar primeiramente a defesa por zona, porque cada um vai ter seu papel no jogo. Possibilita a ajuda de um companheiro. Opa, eu fraquejei aqui, o adversário passou por mim, eu vou ter um colega que vai me cobrir com facilidade. Reduz os arremessos ao gol, tá bom? Dificulta a movimentação do adversário e obriga o adversário a arremessar de meia distância, facilitando assim a ação de defesa por parte do goleiro, tá bom? As defesas por zona, elas se dividem em defesa por zona, né, que pode ser no 6-0, com flutuação, sem flutuação. Pode ser uma defesa por zona 5-1, pode ser uma defesa por zona combinada 5-0-1, pode ser uma defesa por zona 4-2, pode ser uma defesa por zona 3-3 ou pode ser uma defesa por zona 3-2-1, tá? Isso aí é à disposição dos atletas na quadra. Na defesa por zona 6-0, cada jogador é responsável por uma determinada área ou zona de defesa, especificamente na linha dos 6 metros. Que linha de 6 metros é essa? É aquela linha do goleiro, a área do goleiro. Eu não estou dizendo que nenhum atleta meu vai ficar pisando na linha, ele fica ligeiramente à frente dessa linha, tá bom? De todos, é a base de todos os sistemas, então inicialmente se ensina para o atleta está iniciando a caminhada ainda no handball ou o aluno, né, na escola, o 6-0 pela facilidade, tá bom? Os 6 jogadores da equipe estão distribuídos ao longo da linha dos 6 metros, então forma aquela barreira na frente da área do goleiro. Desloca-se a movimentação dos atletas, pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, né? Pode ser para frente, pode ser para trás. Tudo isso de acordo com a trajetória da bola e da intenção dos atacantes. Pode ocorrer o 6-0 avançado, né? Onde os jogadores ficam passo à frente da linha dos 6 metros, então tá ali a área do goleiro, eles avançam um pouco mais, eles não estão na linha dos 6 metros, dos 9 metros, tá bom? Eles dão aí cerca de um passo à frente da linha dos 6. Seria uma defesa por zona 6-0 um pouco avançada. A defesa 6-0 pode ser executada de duas formas, sem flutuação e com flutuação, tá? O que é isso, Kleber? Na defesa 6-0 sem flutuação, tá bom? Nós temos uma defesa mais passiva. Ela só age em detrimento da movimentação de quem? Do adversário. Nessa defesa passiva, meus atletas vão estar mais se movimentando para a esquerda ou para a direita. Só aquele deslize para a lateral esquerda, para a lateral direita, para a lateral esquerda, para a lateral direita. Tá bom? Seriam esses exemplos aí. E na defesa 6-0 com flutuação, além dessa esquerda ou direita, eu vou ter uma ação defensiva mais ativa, onde agora meus atletas, em vez de deslocar somente para a esquerda ou para a direita, esperando uma ação do adversário, às vezes eles vão para frente e para trás, tá bom? Geralmente ele vai para trás em diagonal para poder fechar o ângulo de arremesso, tudo bem? Isso em função de quê, Kleber? Em função da bola, como a gente já discutiu anteriormente, foi até uma situação que o Pedro até levantou como é que fazia essa flutuação, poderia ser também em função da bola, ou somente na troca de passes. Dúvidas aqui, pessoal? Acho que não, né? Pronto. Beleza, Kleber. E na defesa por zona 5-1?
Cada defensor é responsável por uma determinada área na zona de defesa dos 6 e nos 9 metros. Nós tivemos um acréscimo do 6-0, né? Uma pequena diferença do meu sistema 6-0. Agora eu posso fazer dos meus marcadores uma defesa na linha dos 6 e uma pequena defesa também na linha dos 9 metros, que é aquela linha pontilhada, tá? Ela tem o objetivo de neutralizar o arremesso de meia distância, tá? E evitar também a penetração do adversário. Quem é que vai geralmente realizar essa penetração? Quem está em posse de bola. Se a defesa por zona com flutuação não estiver impedindo os arremessos, por isso que eu disse, tudo é situação. Se sua equipe está realizando a defesa 6-0 e essa defesa 6-0 com flutuação, não tá, mesmo que eles estejam fazendo uma flutuação, não está conseguindo impedir os arremessos de meia distância, aí você tem que modificar o seu sistema para um 5-1, tá? Os jogadores ocupam a linha de 6 metros e colocam-se na linha dos 9 metros, tá? Seria essa pequena diferença. Os jogadores que ocupavam antes a linha dos 6 metros, agora se colocam na linha dos 9 metros, ou seja, eles avançam mais para frente. Deixa eu só ver aqui se eu tinha um videozinho bem legal que eu usava de um aplicativo. Deixa eu ver se é esse aqui. Olá, amigos do Mundo Gol, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso intuitivo. Olha pra cá aqui com vocês, não ocupar esse espaço aqui. Não é esse. Olá, de bom. Hoje vamos começar do básico, vamos dizer assim, para enxergar fundo de jogo 10 pivô. Não é. Deixa eu ver se é no aplicativo. Pronto, eu acho que vocês estão conseguindo visualizar, né? Certo que aqui é uma situação de engajamento. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim. Pronto. Sim. Certo que essa daqui ela é uma situação de engajamento, mas eu quero que vocês percebam, assim que acontece a movimentação no handball, eu vou ter quem está de amarelo aqui, né? A defesa. Quem está de verde é que está em posse de bola, que são os atacantes, e tem aqui meu pivô que fica penetrado na barreira adversária. Essa linha azul mais escura seria a linha dos 6, e essa linha azul aqui vai determinar a linha dos 9. Aqui seria uma ação de defesa do 6-0 com flutuação, né? Que os atletas vão para frente para poder fazer a marcação em função da bola. Percebam que a bola está nessa lateral esquerda aqui, ó, com esse ponta esquerdo. À medida que eles forem trocando os passes, vai chegar um marcador sempre junto, marcando essa bola, tá? É claro que aqui é uma situação de engajamento com arremesso, mas dá para perceber. Ó, passou a bola, ó, chega alguém avançando sempre à frente. Então eles acabam flutuando. Pronto. Show, ainda bem que eu lembrei disso aqui. Ficou mais ilustrativo com esse videozinho aí das movimentações. Pode perguntar. Até as imagens também fica mais compreensível, né? Porque às vezes você fica tentando ilustrar na cabeça a movimentação. Ali seria uma movimentação bem básica, né? Percebam, tá todo mundo 6-0. Aí tem a linha que tá a galera fazendo um ataque. Quando eu tô com a posse de bola, geralmente quem pega na bola dá uma avançada, vem um marcador em cima. E aí é claro, a bola vai passar para a minha direita, o marcador ele sempre vai também fazer um recuo, não totalmente para trás, no sentido diagonal para trás, para que ele feche agora a lacuna do outro atleta que vai avançar. E sempre fica nesse zigue-zague, tudo bem? Kleber, aí nesse ataque aí, é justamente lá que ocorre o contra-ataque, né? Por exemplo, se essa defesa intercepta o passe dessa equipe adversária, ela já pode iniciar o contra-ataque, né? Isso, se aquela equipe que estava fazendo a defesa, né? Se ela recuperar a bola, aí sim ela vai realizar um contra-ataque, tá?
Porque a equipe que estava amarelo, deixa eu ver aqui, não, de verde, né? A equipe que estava de verde, ela estava atacando. A equipe que está de amarelo, ela está defendendo. Então, automaticamente, quando a equipe verde está atacando, se eu recupero a posse de bola, eu faço um ataque rápido, eu realizei um contra-ataque, tá? Ok? Então, uma situação na qual eu mudo o meu sistema de defesa para o 5-1 é quando aquele 6-0 não está sendo efetivo, mesmo com flutuação, para impedir os arremessos de meia distância. Aí eu faço uma mudança para o 5-1, tá bom? Que seria sempre esse atleta que vai estar avançando. Oi. Nesse caso, assim, esse 5-1, só para mim confirmar aqui, para relembrar. No caso, está lá na formação lá 6-0, mas sempre um vai ficar avançado. Por exemplo, se é um central armador ali, ele ataca, então um do meio da barreira lá sai para defender, né? Aí, tipo, se for o ponta, o outro lá da ponta lá sai para defender, no caso. Isso. Sempre quem tá na posse de bola. E esse, tu tá falando do 5-1, né? Exato. Pronto. No 5-1, exatamente. Tudo em função, até do que você comentou na aula anterior, da bola. Tá? E o atleta, geralmente esse atleta, ele não fica somente um pouco avançado da linha dos 6. Ele chega à linha dos 9. Então, se a bola sair, digamos, de um central, de um armador, de um central direito, lá para a minha ponta esquerda, eu não tenho como marcar efetivamente. Então, eu retorno para a barreira e outro atleta vai lá e avança na linha dos 9 para cima desse atleta. Tá bom? É esse pensamento mesmo, Pedro. Para quem tiver com a posse de bola aqui mudar, vai ter um atleta que volta para a barreira para que outro saia para poder fazer essa defesa no 5-1. Só que lembra, na linha dos 9, tá? Esse atleta se coloca na linha dos 9. Se não for dessa forma, você não caracterizou um 5-1. Você apenas fez um 6-0 com flutuação, que o atleta não sai também para frente em direção à bola. Pronto, nesse ponto aí que agora o senhor citou, como é que a gente pode diferenciar esse 6-0 com flutuação para o 5-1? Pronto. 6-0 com flutuação, o atleta avança até a linha dos 9? Não. Né? Ele avança para frente, marca em função da bola, a bola saiu do marcador, ele retorna para a barreira. Tudo bem? Do 5-1, o atleta ele já se coloca diretamente em cima da linha dos 9 metros. Ok? Isso geralmente vai acontecer em quais situações? Toda a vida nesses defensores que estão destacados no centro, tá bom? Imaginando aí o central, o armador esquerdo e o armador direito, que é o cara que está aqui, central, o armador direito e o armador esquerdo. Sempre vai ter alguém que está lá acima, bem na linha dos 9. No 6-0, geralmente o marcador nem chega perto da linha dos 9. Quando eu vou avançar, quem está em posse de bola já troca o passe para outro atleta. E aí eu recuo e o meu colega vai lá e avança de novo. Sempre fica nisso. Avança, volta. Avança, volta. Só que eu nem chego perto da linha dos 9. Quando eu vou fazer uma marcação na linha dos 9, aí já é 5-1. Que o atleta geralmente ele já fica fixo esperando a bola. Se a bola estiver do outro lado, ele retorna e quem vai é um marcador que está mais próximo. Tá bom? Kleber, mas assim, da equipe adversária, tem um jogador deles dentro da área da 9 metros, né? É o pivô. O pivô sempre fica ali dentro da barreira, esperando uma brecha que seja, um passe rápido, que ele recebe a bola aqui, já vira e arremessa. Mas esse pivô aí, ele meio que em algumas situações vai acabar atrapalhando, não? A movimentação. Não. De quem? Da equipe? De quem? Da equipe que está defendendo ou da equipe que está atacando? Da equipe que está defendendo. E é o papel dele. É o papel dele. Tá bom? Ele tem que estar ali de costa pro gol, ele tem que estar enfiado no meio da barreira, ele tem que atrapalhar a defesa adversária, ele tem que esperar uma brecha para receber essa bola e arremessar em direção à baliza. É o papel dele. Por isso que de todos os atletas é o que mais leva pancada. Porque, vamos lá, o juiz vai estar prestando atenção em quem? Na bola
Na verdade, o juiz tem que estar prestando atenção em tudo. Mas ele vai geralmente prestar atenção na bola, que é quando o marcador vai em cima. Aí o pivô está na barreira, aí tem sempre um marcador em cima desse pivô. Esse pivô leva soco, leva tapa nas costas, tudo que for. É o que o jogador com uma rapanha, que é o que está enfiado na barreira. E nessa questão aí tem duas preocupações, né, para esse time que tá marcando. E tem o jogador lá infiltrado, né, na linha de 9 metros, e os outros que estão lá fora. Tem essa preocupação porque são possibilidades, ó. Quanto mais você movimentar a equipe adversária, mais é a possibilidade de você abrir uma brecha na barreira para poder fazer uma penetração e aí você conseguir saltar e arremessar. Por isso que eu mostrei aquele aplicativozinho que faz aquela movimentação. Tem que movimentar a equipe para poder abrir uma brecha, seja na ponta, seja no centro, seja passando a bola para o pivô, tá bom? Até porque a troca de passe ela ocorre muito rápida, de forma bastante rápida. Agora sim, esse pivô atrapalha, mas também ele sofre bastante. Sofre, mas geralmente você coloca esse pivô, é aquele cara que é mais baixo, mas é mais forte, que aguenta pancada, tá bom? Beleza? Dava então, pra mim não, viu? Deu para entender também, Pedro, a questão do 5-1-6-0? Lá tá tudo em função da linha dos 9. Exato. E além disso, eu tenho uma defesa por zona, que é a defesa por zona combinada 5-0-1, que é a combinação do sistema, né? Do sistema que a gente viu do 5-0, com uma defesa por zona e além disso, uma defesa individual. E aí é quando eu determino que um atleta meu, né, vai marcar determinado jogador da equipe adversária que acaba desequilibrando o jogo. Ou seja, aquele cara que é rápido, que é inteligente, que arremessa bem, que movimenta. Então é uma defesa individualizada, tá bom? Tem o objetivo de neutralizar o melhor jogador adversário. 5 jogadores estarão na defesa, na linha dos 6 metros, ali na frente da área do goleiro, enquanto um jogador assume uma marcação individual. É aquela situação que a gente já destacou aqui, né? E aí lembra, esse cara já fica muito avançado da linha dos 9 porque eu acabo neutralizando ele. Quem é que vai passar a bola para ele se eu estiver fazendo uma boa marcação? Ninguém. Porque a chance de eu conseguir interceptar essa bola é muito fácil. E aí, muito fácil não. Também vamos mediar as coisas aqui de diferença de jogo e no alto rendimento, tá? Dúvidas no 5-0-1 combinado? Nenhuma? Deu para entender? Pronto. No caso esse aí do 5-0-1, os outros 5 ficam lá na linha dos 6, né? Exato. A única diferença é que um atleta meu vai sair numa marcação individual, tá bom? Seja em qualquer local da quadra, no melhor atleta da equipe adversária, que é aquele cara que desequilibra a partida mesmo. Beleza? E nesse caso desse sistema aí também os caras podem ir até a linha dos 9, né? Como assim? Tu tá dizendo o quê? A defesa individual? Não. A defesa que ficou lá na linha dos 6. Sim. Pode sim, viu? Pode fazer aquela questão da flutuação também. Só que às vezes não é nem tão legal avançar demais, porque senão abre muita brecha na barreira. Até porque a equipe já está numericamente reduzida. Eu sei que no ataque, essa equipe está atacando, ela está reduzida também. Mas, se a equipe avançar demais, sempre vai ficar esse carinha aqui da barreira, ó, solto, porque ele não vai avançar junto com a equipe adversária, ele vai ficar aqui perto da área do 6, para se a equipe dele conseguir passar a bola, ele recebe, vira de costas e arremessa para o gol, que é o pivô, tá bom? Tem essa situação, fica lá, pode ir até a linha dos 9, mas tem que tomar muito cuidado com o pivô. Mais alguma dúvida, pessoal, no 5-0-1, combinado? Acho que não, né? Na defesa por zona no 4-2, quais as diferenças? Pouquíssimas do 5-0-1 combinado, porque agora em vez de 1, você vai marcar
2 atletas adversários numa marcação individual, ou seja, seria os dois, em vez de só um atleta, os 2 melhores atletas da minha equipe adversária. Deve ser usada pela necessidade de anular 2 atacantes eficientes. Os defensores escolhidos devem ter cuidado com as escapadas, os bloqueios que possam favorecer, né? Deve-se ter cuidado com esse sistema, pois a defesa nos 6 metros ela fica muito frágil, porque agora em vez de 5 atletas eu só tenho 4 atletas na minha defesa lá na frente da linha dos 6. Dúvidas do 4x2, pessoal? Acho que não, né? E a defesa 3-3, né? É uma marcação por zona, usada para evitar arremessos de meia e longa distância, tá bom? Dificulta a infiltração. A equipe tem que ter um excelente preparo físico. 3 jogadores ficam nos 6 metros e 3 jogadores ficam na linha dos 9 metros. Essa daí é a disposição da linha dos 3-3. E no 3-2-1, Kleber? Ele é de complexa execução, seria teoricamente uma defesa em pirâmide, tá bom? É uma defesa por zona formada por 3 linhas defensivas, né? Formando o que a gente chama de triângulo, né? Eu vou ter atletas na linha dos 6, atletas na linha dos 9 e atletas à frente da linha dos 9, tá bom? É utilizada para dificultar uma penetração frontal e os arremessos de meia distância. Porém, a sua vulnerabilidade, ou seja, o seu ponto fraco está sempre nas extremidades. Tá bom? Então seria aqui na região dos pontas. E aí, pessoal, alguma dúvida? Então, pessoal, é isso. Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa revisada, né, no tempo que a gente tinha disponível. Nossa prova será semana que vem, da mesma forma, tá bom? Que foi na AV1 até então, que eu tô sabendo, né? Serão questões objetivas. No sistema, eu e os demais professores cadastramos 10 questões. O sistema gera para vocês 7 questões de forma aleatória, tá bom? E dessas 7 questões, cada uma das alternativas ela sempre muda de local, ok? É isso. Se tiverem alguma dúvida, perguntem agora. Se não, a gente se despede por aqui e se encontra amanhã na nossa revisão de sim e antropometria, ok? Beleza, mestre. Pois é isso, pessoal. Boas aulas aí para vocês que ainda vão ter alguma aula depois aqui, né? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, viu?